começar essa live, né? Então, meu nome é Viviane e vocês estão entrando no canal UOL, né? We are one, nós somos um. E hoje a gente vai fazer uma live com, como diz o Edinho, nada mais, nada menos que a Maria Lúcia Pessoa. Né? Ontem eu falei um pouquinho de biodança, para contextualizar as pessoas, porque tem gente que nunca ouviu falar de biodança, né? Uhum. Aí eu falei um pouquinho de biodança só para as pessoas conhecerem, porque hoje é até a live, né? Aí, Maria Lúcia, para a gente poder começar, primeiro te apresentar, que Maria Lúcia Pessoa é diretora da escola Rolando Toro aqui em Minas Gerais. E eu conheço a Maria Lúcia desde que eu conheço a biodança. Quantos anos faz isso? Fazem 20 anos. 20 anos. Tem 20 anos já que eu comecei a formação de biodança. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como você conheceu a biodança. Sim, então, eu conheci a biodança muito cedo, na década de 70. Eu era recém-formada no curso de psicologia pela UFMG. Já trabalhava na clínica psicológica. E veio a Belo Horizonte o Rolando Toro, que é o criador do sistema biodança. E naquela época, os movimentos corporais, as terapias corporais, já sempre era meu interesse. E meu interesse já na universidade era trabalhar com música, com movimento. Mas isso ainda era muito incipiente. Não tinha quase nada. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci a biodança. Foi um trabalho muito significativo. Os efeitos que hoje a neurociência vai confirmando. Naquela época o estudo do cérebro já era no início, muito no início, mas hoje a neurociência avançou demais e vem confirmando toda a eficácia da biodança. E eu adorei, assim, trabalhar com música, com movimento, com muito grupo. O meu grupo era de 150 pessoas, mais ou menos, muita gente. E eu vinha de uma terapia muito tradicional, verbal, e estava um pouco paralisada no meu processo de desenvolvimento. Então, conhecer a biodança foi para mim um avanço muito grande. E aí, dediquei minha vida a isso. Hoje eu completo 43 anos de trabalho nessa área. Nossa! 43 anos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Quando você pensa assim, parece que foi ontem. E a dedicação de toda uma vida. Às vezes eu olho para mim e falo, toda uma vida dedicada. Dedicada à biodança. É um desenvolvimento das pessoas e é maravilhoso. Porque ver o resultado, essa semana mesmo, deu um grupo, todo mundo chegou em silêncio, era a segunda aula do ano, um pouco desanimadas. Quando nós saímos, eram outras pessoas que estavam saindo. Então o resultado é muito imediato. Isso me faz persistir e seguir trabalhando, eu adoro. E é encantador isso, né? Você vê a mudança nas pessoas. Eu não tenho grupo regular, né? Então eu aplico biodança em alguns grupos. A gente já vê transformação, né, nesses grupos de iniciação. E uma pergunta é o seguinte, eu falei ontem o que é biodança, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que é biodança, para a gente poder falar dos benefícios e entrar no projeto Minotauro. Tá certo. Então, a biodança é uma abordagem terapêutica. Na verdade, é um sistema muito amplo de desenvolvimento humano. Ela se aplica a várias áreas do conhecimento. Então, nós podemos fazer biodança nas empresas, para principalmente fortalecimento das equipes. Podemos fazer biodança para entretenimento, com grupos de aberturas, de congressos, eventos, como uma atividade de integração grupal, de confraternização, de lazer e presença. Também podemos fazer a biodança na área da educação. Eu apliquei há uns anos atrás um programa numa escola da rede municipal de Belo Horizonte, que os efeitos foram maravilhosos, tanto para a equipe pedagógica, quanto para os pais, porque foi um programa combinado, uma visão bem abrangente do sistema educacional, que inclui a família, inclui toda a equipe da escola, os professores e os estudantes. Então eram crianças na faixa de 11 a 15,
E todo o problema era de disciplina, de violência, e a escola me contratou nesse sentido. E foi muito bom. Então a biodança se aplica a várias áreas do conhecimento. E cada uma com a sua particularidade, com a sua metodologia. E assim seguimos. E você estava me contando que ultimamente você está trabalhando muito com a biodança clínica, está dando curso de biodança, que você viajou aí em vários países. Conta um pouquinho. Também. Como a minha formação anterior foi psicologia, e eu dediquei à clínica também, da psicologia nesses anos todos, isso me fez sistematizar o sistema biodança nessa perspectiva. Como a gente tem, né, para a empresa, para a educação e também para a clínica. Eu comecei esse trabalho sistematizado mesmo, como ele está hoje. Escrevemos nosso primeiro livro nessa dimensão. Eu já tenho 6 livros escritos sobre esse tema, que já foram traduzidos para o italiano, para o espanhol, para o inglês e a origem, né, no português. Então, eu fui escrevendo esses livros a partir das pesquisas, de acompanhar o desenvolvimento dos professores, dos facilitadores. E a clínica, então, aparece como uma necessidade de focalizar mais quando os sintomas estão muito evidentes. E a palavra clínica eu acho que é bom explicar também, porque ela está sustentada num tripé, que é o contexto, a subjetividade e a complexidade. Então a pessoa, ela não é um resumo daquele sintoma ou daquela doença da qual ela é portadora. Junto com uma enfermidade, tem toda uma vida. Tem uma pessoa que pensa, que sente, que vive. Então essa dimensão clínica abrangente, que nos afasta apenas do adoecimento, é fundamental na nossa vida. Então a clínica foi surgindo assim, e nós temos muitos professores espalhados pelo mundo. Então eu sou convidada muitas vezes para dar essa formação, que já é uma especialização dentro da biodança. Então, na Itália já dei um curso, já 2 vezes em Sevilha. Sevilha foram 2 turmas enormes, uma de 50 professores, uma de 56, com gente da França, de Portugal, da Suécia, com gente de vários lugares lá da Europa. Também já trabalhei na Argentina várias vezes, no Peru, no Equador. Isso para ver também a dimensão da biodança no mundo. Nós estamos nos 5 continentes, com resultados muito eficazes. Antes de entrar no projeto Minotauro ainda, Sim. tem muita coisa para falar da biodança. Sim. Quais são os benefícios que você pode ver, assim, porque esse canal eu fiz pensando mais nas mulheres, e você falou de mãe, é justamente assim, mulheres e mães. Não que os homens não acessem, né? Sim. Não possam aproveitar desse conteúdo. Mas assim, qual que é o benefício para esse público de mulheres, mães? Então, quero esclarecer o sentido da palavra dança. Biodança. Bi, que é vida, movimento, dança, que é movimento com sentido. Sentido é o quê? O tato, o gosto, a audição, é ter alegria, entusiasmo, encantamento com tudo que a gente faz na vida. Então isso é dar sentido ao gesto. Dar sentido ao gesto é dançar. Não precisa saber dançar, nem ter interesse pelas danças tradicionais, não são passos de danças e não vamos fazer espetáculos. O nosso tema é o autoconhecimento. Então, um dos benefícios é o autoconhecimento, é perceber como que eu penso a vida. A partir do que eu penso, eu desencadeio uma série de ações, de atitudes, de comportamentos. O que eu sinto? Então, essa palavra é curiosa, mas o que você sente? A pessoa fica assim. O que eu sinto? Eu sinto sensações, frio, calor, agradável, desagradável, né? Conforto, desconforto. E eu sinto também sentimentos e emoções. Então, os sentimentos e as emoções que nós experimentamos no nosso dia a dia também direcionam a nossa vida. Então, por exemplo, algumas pessoas são muito raivosas ou são muito queixosas. E aí põe o olhar só na falta. No entanto, a nossa vida tem sabores e também tem muito sabor. Então, o que a biodança vai nos ajudando é também direcionar o nosso olhar de uma maneira mais ampla. Eu estava conversando com a Vivi agora.
porque pensando principalmente nas mães. Eu também sou mãe e meu filho já é adulto e eu atendo também adolescentes, atendo mães com... outro dia o médico disse assim, porque mãe é sofrer... Aí ele não quis falar no paraíso, ele disse, é sofrer diariamente. Porque ele estava relatando casos, né, do consultório, da demanda. Geralmente as mães ou os pais que vão em busca de alternativas para comportamento, para sofrimento dos filhos, porque toda mãe, eu penso que deseja ver o filho bem, os filhos bem, né, felizes e organizados emocionalmente, espiritualmente e também existencialmente. Então são várias as atividades que com um atendimento bem sistematizado e organizado, podemos alcançar resultados de harmonização, de tranquilidade, os diagnósticos, por exemplo, para crianças, né? Muitas crianças com TDAH, tem vários atendimentos que são importantes, ensinar também a quietar, a focalizar, tudo isso a biodança vai ajudar, não só as crianças, mas os adultos também. Aqueles adultos que têm a agenda que não cabe eles mesmos, só para o trabalho, né? Então eu às vezes penso, tirar 2 horas na semana para cuidar de si é uma dádiva, é um presente. Porque às vezes, principalmente falando de mães, as mães dão tudo para os filhos e esquecem de dar para si mesmo. E ao não dar para si mesmo, elas ficam mais pobres. Então tem menos para oferecer. Até por amor ao outro, precisamos nos cuidar. Porque a gente doa o que transborda, né? Se a gente não consegue fazer transbordar, se encher, né? Isso. Vai transbordar o quê? Isso. Porque a partir da abundância, né? Que podemos favorecer o desenvolvimento, o relacionamento. Bom, então eu falei dos benefícios existenciais. Vou falar dos benefícios físicos. Todo médico recomenda uma caminhada de 20 minutos. E isso é impossível para algumas pessoas. É importante fazer a caminhada de 20 minutos e fazer exercícios também durante a semana. Como a biodança é música, é movimento, é ritmo, inclui e de alguma maneira contempla essa necessidade de movimento também, que é um benefício físico para a circulação, para a respiração, para as articulações, né? As dores que às vezes vão chegando, dependendo do estilo de trabalho ou da idade mesmo. Então, envelhecer não significa sofrer, viu, gente? Eu tenho 70 anos completos já, e estou vivendo cada dia dos 71 com muito gosto, e me recuso a aceitar que envelhecer é sofrer. Envelhecer é ter mais tempo, sabedoria e desprendimento para olhar para si mesmo e cuidar de si. E, consequentemente, cuidar da família, dos netos, dos amigos. Com certeza. Maria Lúcia, tá. Então, assim, eu acho que a gente deu uma ideia do que é biodança, né? Então, ontem eu convidei as pessoas a procurarem grupos para conhecer. Então, eu posso deixar o contato aqui embaixo até da Escola Mineira de Biodança para vocês procurarem quem é daqui de Belo Horizonte, né? Para procurar professores de biodança. Agora vamos falar do Projeto Minotauro. Que é a sua preciosidade, né? O Projeto Minotauro é uma especialização da biodança. Só que assim, eu queria que você falasse do Projeto Minotauro, mas contasse um pouquinho do mito Minotauro, o que eu gosto. Tá bom. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo no nosso autoconhecimento, também vamos esbarrando com as dificuldades. Medo aqui, que o Projeto Minotauro focaliza os medos existenciais, a palavra medo, só ela já assusta, né? Então a gente pode pensar em medo também como receio, dúvida, precaução, cautela, ansiedade, pânico, fobia. O medo vai tendo dimensões maiores. Ontem eu estava falando, quando eu falei da biodança, eu fui explicar por que eu estava falando da biodança, porque hoje a gente ia falar do Projeto Minotauro. Eu falei que o Rolando Toro, ele criou a biodança e via que as pessoas iam desenvolvendo. Aí, de repente, assim, ele via que as pessoas estagnavam. E foi pesquisar
Fui boa aluna. Ótima aluna. E foi pesquisar e observou que o que travava, o que dava o nó, era o medo. Sim. Né? Então o projeto Minotauro, ele vai lá naquele nozinho. Exatamente. E ele desacha o nó, certo? Isso. O objetivo é desatar o nó. Pra gente poder fazer mais laços, mais abraços, né? Ter uma vida mais leve. E o medo, gente, quem sente medo sabe que o medo paralisa, né? O medo impede a gente de fazer tantas coisas que nós gostaríamos de fazer e fica só no sonho. Não partimos para ação. Então essa metodologia ela vai focalizar o medo em 4 grandes fronteiras. O que é uma fronteira? Uma fronteira é uma delimitação do espaço, né? Por exemplo, Brasil, Argentina, tem a fronteira que define o que é um país e o que é outro. Uma fronteira é uma delimitação. E também é uma porta, é uma passagem. Então nós podemos adentrar, né, vencer essas fronteiras, né, dos nossos medos e adentrar no nosso íntimo, num grupo de pessoas conscientes, cuidadosas, que são preparadas. Todos os participantes do grupo, eles vão com esse mesmo objetivo de minimizar o medo, de eliminar os medos, para que tenham mais ações na vida. Então, essas 4 grandes fronteiras resumem mais ou menos uns 150 medos. Quando eu escrevi meu primeiro livro sobre essa abordagem, a pessoa que estava fazendo a correção disse: eu tenho certeza que aí não estão todos os medos. Falei, vamos ver, fala um aí que você tem. E aí ele ia falando e lá estava o medo. Porque os medos foram sendo catalogados nas pesquisas com as pessoas. Então, são muitos. E nós sintetizamos ou reunimos em 4 grandes conjuntos. Os medos de viver. Tem gente que tem medo de viver. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado, medo de não dar conta de pagar as contas. Isso tudo vai paralisando a pessoa. Então, estamos na fronteira do medo de viver. A vida exige coragem. A vida pede enfrentamento dos desafios. Claro que nós temos muitos recursos internos que a gente desconhece. Então essa metodologia vai acionar esses recursos para a gente resolver os problemas, tudo dançando. Não é uma coisa assim, que é fácil. Nem é difícil, mas é um enfrentamento. Exige um esforço pessoal de olhar-se e buscar a alternativa. Então, medo de viver, medo de amar, medo do transcendental, do que está muitas vezes além da nossa compreensão, e medos da expressão. Queria falar um pouco agora sobre o medo da expressão. O medo da expressão tem me chamado muita atenção, porque as pessoas às vezes pensam que uma opinião é uma lei. Não, uma opinião é uma opinião. E às vezes falta dados, e à medida que alguém te pergunta, conversa, sua opinião pode mudar. Não significa que você não tem personalidade. Você tem inteligência para adaptar o seu conhecimento anterior com conhecimento novo e começar a ver de uma outra forma a vida. Então, isso é uma característica muito importante do medo da expressão, que traz esse recolhimento, esse fechamento. Então, a pessoa não tem amigos, ela não frequenta lugares diferentes, ela não experimenta uma comida nova. Já tem um não assim. Já tem um não a priori. O não é a priori. O não é a priori, porque não quer ficar naquele conforto. Porém, o conforto já não está confortável mais. Porque a pessoa quer namorar, por exemplo. Mas não tem coragem de olhar para a pessoa, como é que vai namorar? Né? Ou não tem coragem de dizer ou aceitar um convite. Então, a expressão é fundamental para a gente ter uma vida mais satisfatória, mais alegre. Também o medo de falar em público, o medo de expressar o que você pensa. E a expressão, claro, ela vai além da expressão verbal. O medo do movimento, o medo de dançar, de pintar, de escrever, da linguagem poética. E depois é interessante porque nós temos várias pessoas que se transformaram em escritores, em escultores, porque foram vencendo esse medo da expressão. O medo da expressão é o medo de dizer quem você é. E não tem nada mais importante no mundo
do que você ser do jeitinho que você é. E também olhar para você e dizer, olha, isso não me agrada, isso não sou eu. Isso é um condicionamento, isso é um padrão herdado, isso é cultural. Eu não sou essa pessoa. Do ponto de vista biológico, dos 70 bilhões de pessoas, nenhuma é réplica, né? Cada um é único. Só pensar isso já tem que dar coragem na gente, não é não? Tem ninguém como eu, ninguém. Nem como eu vivi, ninguém. Cada um é único. Então isso já indica que nós temos aqui algo que é só cada um pode fazer. Na sua singularidade, na sua particularidade. Para isso precisa vencer os medos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco da lenda, né, que você pediu. Então, o medo de viver, o medo de expressar e o medo de amar, gente. Isso é sério, né? Todos nós gostaríamos de estar acompanhados pela vida, de ter um amor, de ter alguém que nos acompanhe, do ponto de vista da relação conjugal. Também queremos ter amigos, que é uma forma de amar. Queremos também ter grupos que pensam parecido com a gente, grupos diferentes para ampliar nossa visão de mundo. E o medo de amar é muito grande, porque vem o medo do julgamento, o medo da crítica, de não ter um corpo perfeito, de não ter inteligência suficiente. Tudo isso nos afasta. E justamente o que agrada a outra pessoa é conviver com outra. Não é conviver com ela mesma. Então muitas vezes a pessoa quer ser igualzinha a alguém para imitar ou porque aquela pessoa tem sucesso e se afasta de si por medo de se amar também. Então o medo do amor vai sendo minimizado à medida que vamos conversando. Esse canal é maravilhoso porque vocês também podem fazer pergunta, trazer dúvidas, trazer questões, né? Entrar, participar e vencer essas barreiras. Então, será que essa pergunta é meio inteligente? É completamente inteligente, é a sua pergunta. Então, é o seu interesse em conhecer, o seu interesse em saber. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês que estão assistindo agora, vocês podem fazer perguntas aí que a gente vai ver, né? E aí a Maria Lúcia vai responder. Só que eu queria, antes, só vou trocar chegar a sua cadeira pra cá, Maria Lúcia, porque os comentários não estão deixando de te ver. Tá. Então, chega pra cá. Pode chegar. Senta aí. Isso. E eu vou sentar lá do outro lado. Não tem problema nenhum a gente parar no meio do caminho, Isso. não. Assim também é a vida. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, né? Vai ficar melhor. Para reorganizar. Olha, agora eu tô te vendo. Para reorganizar, meu filho agora sofreu um acidente de moto, ele não tem habilidade, estava na garupa, caiu, machucou a perna, está parado com a perna para cima e sofreu e vai perder o carnaval. Mas eu falei com ele, vamos ver, também deve ter um motivo, né, para você ter parado agora, tá? Tem 8 anos que ele é mochileiro, ele anda sem parar pelo mundo afora. Então talvez seja o momento dele repousar um pouco, está custando bastante. Mas esse repouso, ele fez o caminho de Santiago, aprendeu muito nesse caminho. Então parar é também olhar para dentro, refletir, aquietar e viver também, né? Uma mãe, eu estou hoje com o tema da mãe na cabeça, uma mãe que espera um bebê 9 meses, ela tem que saber esperar. Ele não vai nascer antes. Se nascer antes, é mais complicado ainda. Então, todo o tempo de esperar é também tempo de viver. E agora, por exemplo, nós estamos ajustando as cadeiras. Pode tirar até mais pra frente. Ajustando as cadeiras, como um jeito de interagir com o ambiente, com o espaço e com o que o momento estava pedindo. Né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, essa calma, para ir organizando a nossa vida. Então, essa arrumação aqui que sirva para nós como uma metáfora. Né? Eu lembro, é engraçado que eu lembro de você falando isso comigo há muitos anos atrás, que o tempo de espera é o tempo de viver. Eu aprendi isso na gravidez, principalmente. Porque são 9 meses, é muito tempo. Uma pessoa assim, hiperativa como eu, muita atividade, muito compromisso, uma cabeça muito produtiva. Então, mas eu também sentava, bordava, fazia as roupinhas. E foi um outro aprendizado. Foi um tempo de viver a quietude. E eu me lembro dessa música, né, que o Milton Nascimento canta, que
A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Né? É muito lindo isso, né? Eu lembrei de uma coisa que vou falar bem rapidinho. Quando eu fiz o meu primeiro Minotauro, Sim. eu cheguei lá e preenchi a árvore dos medos. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso, preenchi a árvore dos medos. Quando eu voltei para o meu segundo Minotauro, eu tinha mais medos do que do primeiro. Mas assim, eu trabalhei medos muito importantes no primeiro. Né? Eu tinha medo de falar não, por exemplo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Isso é normal? Acontece? Então, eu trabalho com processo. Então, como a Viviane falou, ela foi no primeiro Minotauro, depois ela foi no segundo, são uma série de 4 ao longo de um ano. Para ela dar tempo também da pessoa assimilar as mudanças e começar a viver de um jeito novo a partir dali, né? Então, a árvore dos medos, na verdade não é bem uma árvore, é um papel, é um protocolo, onde estão listados esses medos nessas 4 fronteiras, e o participante chega, porque às vezes o medo é uma coisa tão proibida socialmente que a pessoa fala, não tem medo nenhum. Tem uma pessoa que pergunta pra gente aqui, a dona Inês, eu tenho medo, mais de um medo e pânico, como fazer para lidar com isso? Mais do que medo, ela tem um pânico. Sim. Então, dona Inês, o medo, ele vai ficando maior, né? E às vezes já tem um sintoma do pânico instalado. Tem todo o sintoma físico, o coração dispara, uma ameaça, ai, parece que vai morrer, que vai ter um infarto, né? Então, é uma situação delicada, sensível, e que a senhora pode fazer a biodança semanal, porque isso vai te ensinando a relaxar, a aquietar, a se cuidar mais. Também pode fazer uma consulta, naturalmente você já deve ter feito, mas se não fez ainda, né? Uma consulta médica, porque um medicamento pode também complementar, ser um trabalho auxiliar. Então, é muito importante que a senhora dê atenção a esse sintoma. Ele está dizendo que a vida está te assustando, não é isso? E às vezes não é muito claro qual é o susto, qual é a dificuldade, mas vale a pena dar atenção a esse sintoma. É uma coisa importante, gera mal-estar. Então, seria isso, né? Fazer uma consulta médica, também uma consulta psicológica. E se quiser ir para a biodança, nós estamos lá. Ao final eu vou deixar o telefone. E a senhora pode também marcar um horário e conversar um pouco mais pessoalmente. Por quê? Aí nós vamos ver no contexto geral da sua vida o que está te levando a essa aflição, a esse mal-estar. Tá, vamos falar um pouquinho da formação? Tá. Então, como é que está o tempo? Falta 36 minutos. Então, falta um tempinho. Tá. Não, dá mais tempo ainda. Então, eu vou concluir então esse tema da árvore, né? Então, a pessoa chega, recebe uma lista, assinala os medos. Bom, faça o primeiro desafio, é um grupo mais ou menos de umas 12 pessoas, 15, 16, e todos têm medo. Então a pessoa fala, nossa, aquele medo eu nem sabia que eu tinha, eu tenho também. Isso. Então, o que aconteceu com a Viviane? Na primeira vez ela marcou alguns, na segunda marcou mais. Por quê? Aumentou a consciência. Não que não tivesse, eles estavam lá tão guardados que eles vieram para fora. Então, tudo que nos assusta, não adianta jogar para debaixo do tapete. Está lá, a gente só não está vendo. Que é um mecanismo que chama de negar a realidade, né? Ou não trazer a consciência. Então, tomou consciência, aí agora eu pensava que eu só tinha 5, agora eu tenho 12. Vamos seguir trabalhando. Por isso é um processo ao longo de um ano, em 4 encontros intensivos de fim de semana. Então, isso efetivamente é tentado sobre a lenda, né? Isso. De onde vem isso? Então, o Rolando Toro pensou em várias mitologias. O mito é uma verdade perene, não é uma mentira, né? Porque a gente pensa, o mito é uma mentira. Não, é uma verdade que faz parte da civilização. E nos mitos gregos, o projeto Minotauro é um deles. O Minotauro, que ele tem a cabeça de touro, fiquei pensando, sabe o que é boi? A cabeça de touro e o corpo de humano.
Então, o que simboliza isso? Os mitos são cheios de símbolos, né? De imagens que nos faz pensar e derivar pensamentos a partir dali. Então, o que é a nossa cabeça? A nossa cabeça é racional, é lógica, tem coisas que a gente não compreende e sofre porque não compreende. O que é a cabeça do animal? A gente fala, o animal é irracional. Ele não tem a racionalidade do humano. Então, nesse mito há uma inversão. Começar a perceber o instinto, que caracteriza a nossa parte selvagem também, como uma força cósmica, que é nossa aliada. Então, o instinto, longe de ser uma coisa ruim, ele é a memória da espécie humana. No nosso DNA, nas nossas células, na nossa informação genética, vem a informação da espécie humana. Todos nós pertencemos a esse grupo, todos os humanos, né? Então, o instinto ele é bem-vindo e é importante que a gente siga essa informação que é muito natural. Outro dia eu estava vendo um desenho na televisão e o bichinho disse assim, minha barriga está mandando eu correr. Então, ele sentiu um frio na barriga, um incômodo e se sentiu ameaçado e precisava sair dali. E muitas vezes essa ameaça é real. E muitas vezes ela é real, porém não é física. Ela é do nível da imaginação. Então, todas as duas são reais, porque acontece dentro da gente, a gente sente e o corpo responde. Tem taquicardia, as mãos gelam, tem dor de barriga, né? Então não importa se o medo é imaginário ou se ele é real. Ele é real para quem o sente. Também nós vamos trabalhar nessa dimensão, né? Então, o Minotauro ele vai representar... O mito, então, é do Minotauro, que representa o instinto, e do herói ou da heroína. Nesse caso é um herói masculino, que é Teseu. E o mito é longo, cheio de informações, de detalhes, mas em síntese, ele vai tratar do herói Teseu, passando por várias provas, vários desafios, vários problemas, vários obstáculos, assim como todos nós passamos, para poder ser donos de nós mesmos. No mito, ele vai se coroar como rei depois que ele vence os obstáculos. E o Minotauro era um grande obstáculo para o Teseu. E temos várias versões do mito na literatura, na poesia, nos filmes e aqui também na biodança. Na biodança, o Rolando Toro coloca o instinto como um nosso aliado, não como algo que nos assusta. Então, o objetivo do projeto Minotauro é integrar a nossa parte visceral, emocional e intelectual, para que a gente possa pensar, sentir e ter ações coerentes. Porque quando a gente pensa uma coisa, sente outra e anda para o outro lado, a vida está caótica. E aí os sintomas se instalam. Também os sintomas psíquicos, né, emocionais, muitas doenças vêm daí. Então esse encantamento do mito, que eu também tenho muito, vendemos a vida. Esse encantamento pelo mito, que eu também tenho, compartilho com você, é a menina dos meus olhos, é um curso que eu adoro dar. Agora mesmo eu vou fazer uma formação que começa em março. Tem pessoas inscritas de vários estados do Brasil que vêm para cá para se formar. E eu dedico muito a esse trabalho. E esse trabalho, junto do Minotauro com a biodança, me fez também sistematizar a biodança clínica, que já é um momento de... Bom, esclarecendo, o projeto Minotauro também foi criado pelo Rolando Toro e ele o denominou abordagem terapêutica do sistema biodança. Como eu sou especializada nas duas áreas, eu juntei, fiz uma metodologia específica para trabalhar não só os medos, mas principalmente a coragem de ver, a coragem de amar, a coragem de expressar e a coragem de ser. Então, esse é a síntese do Minotauro. Eu gosto do mito do Minotauro de dois pontos. Você falou que é cheio de coisa, mas pelo menos esses dois a gente vai falar. Sim. É quando ele entra no labirinto, unido pelo fio do amor de Ariadne. Essa parte é bonita, né? Não é?
Então, houve uma competição olímpica entre dois lugares, né? Atenas e Creta. Atenas e Creta. E quando, no final, os jogos, o vencedor, que é o país que saiu vencedor, vitorioso, alegre, feliz, contente, e o outro tinha que pagar tributos. Então, assim nasce essa prova, que o país perdedor tinha que enviar a cada 7 anos jovens, homens e mulheres, para alimentar o Minotauro, que é também um tema da imaginação ou do símbolo de quanto é o custo de uma guerra, quanto que o país que perdeu sofre, né? E essa perda que se torna muitas vezes insuportável. E a parte bonita, né, que a Viviane se encanta, eu também acho que é o único caminho possível, é a nossa coragem de amar. Então, Teseu, Ariadne, que é filha do país perdedor, se apaixona pelo herói Teseu. É o contrário, né? Teseu era um povo que perdeu e ele vai lá para salvar o povo dele desse flagelo de ter que mandar os jovens para a morte. Então, ele vai com toda a garra da juventude, do desejo de transformar. Porém, nesse meio do caminho, há uma troca de olhares e Ariadne se apaixona por Teseu. E ela sabia que era o destino certo entrar no labirinto e morrer. E então, ela tem essa maravilhosa ideia de dar um novelo de ouro, hein? Quer dizer, um metal preciosíssimo. O amor é um presente mesmo, né? É algo muito precioso. Então, ela amarra na cintura esse cordão, fica do lado de fora e vai desenrolando à medida que ele vai entrando. E ele entra com toda a segurança. Essa segurança, gente, que só o amor nos dá, que é a certeza da volta. Então, a gente tem um coração para onde voltar, um amor para onde voltar, uma casa para onde voltar. Esse é o simbolismo, né? Que me emociona de pensar nisso. E quantas pessoas não têm essa oportunidade de ter esse aconchego, essa confiança, essa segurança do fio de Ariadne? Então, esse trabalho assegura para cada um de nós encontrar dentro do nosso coração esse novelo que vai nos guiar pelos caminhos da nossa trajetória evolutiva. A gente não matar o Minotauro, não, mas assim... Integrar, porque não tem uma parte nossa que é boa e outra que é ruim, não é? Às vezes a gente até pensa assim. Mas pensar é importante, sentir é importante, fazer é importante. E tudo isso junto simboliza a trajetória do herói, que é o Minotauro e o homem junto, que é o instinto, a razão e a emoção juntas. Esse é o simbolismo. Então, quando a pessoa vai fazer o Minotauro, né? Ela vai, toma consciência dos medos, vence os seus medos. E tem uma parte também do mito que eu gosto. Quando ele volta para casa. Sim. Né? E não troca as velas. Isso. Então fala um pouquinho. Então, como eu disse, o mito é longo, cheio de símbolos. E um símbolo muito importante que a Viviane acabou de lembrar quando Teseu sai para essa viagem, ele vai de navio e avisa ao pai, Egeu, que ele está indo com as bandeiras negras no navio, porque ele está consciente que ele também está correndo risco de morrer. Porém, se ele sair vitorioso, na volta, o pai de longe já pode ter essa notícia, porque ele vai trocar as bandeiras e ele voltará então com bandeiras brancas. Porém, são muitos os eventos, muita a emoção, muita atividade, e ele se perde nesse compromisso. Ele fez uma promessa, mas se perdeu nela. Embora ele tenha sido vitorioso, ele esqueceu de trocar, de dar a informação para o pai. E o pai, ao longe, avista as bandeiras negras e se desespera, porque pensa que perdeu o filho. O que a gente pode trazer para a nossa vida? Esse símbolo, de trocar as bandeiras.
Muitas vezes nós já mudamos a nossa maneira de pensar, de fazer as coisas, de agir, mas ainda não estão passando informações claras, precisas. Por exemplo, outro dia uma pessoa me disse assim, eu agora vou me respeitar muito. Vou me respeitar muito. É uma decisão interna que ela tomou e forte, porém, bom, ela falou isso com ela mesma. Qual que foi o sentido disso? Quando alguém pediu para ela fazer uma coisa do trabalho, não sei de qual atividade exatamente, que feria esse respeito, ela disse, não posso. Que é o mesmo não que você falou que aprendeu, né? É o mesmo não. E às vezes dizer não é muito difícil. Dizer não para o outro é dizer sim para você mesmo. Dizer sim para você mesmo às vezes implica em dizer não para o outro. Precisamos ter esse discernimento e essa coragem também. E o legal é o equilíbrio, né? Porque quando eu fui fazer esse primeiro Minotauro, que um dos meus medos, né? Eu não falava não, que eu aprendi a falar não, eu cheguei falando não para tudo. Até chegar no equilíbrio, né? E hoje, ainda bem que eu estou equilibrada. Para a gente poder terminar, um pouco agora, né? Eu queria que você falasse para as pessoas que querem fazer formação em biodança, quando é que vai ter formação, se já tem formação aberta, e o Minotauro, porque tem formação em Minotauro e ainda tem Minotauro, como que é? Me fala das coisas que estão acontecendo. Futuramente eu te mandarei uma agenda para a gente informar as pessoas, mas nesse momento posso deixar meu telefone para quem quiser perguntar. O curso de formação começa agora, dia 28 de fevereiro. Você sabe que a biodança está no SUS, né? Que ela faz parte das PICs. Então é importante que as pessoas da saúde ou de outras áreas do conhecimento que têm interesse em fazer a formação é agora. Começa dia 28, que é uma sexta-feira, às 18h30. Formação em Minotauro já é uma especialização, vai demorar um pouquinho mais. Tem essa agora, se tiver algum professor me ouvindo ou sabendo da notícia, pode vir que está na hora de fazer também. E a formação em biodança é quanto tempo? A formação em biodança está muito otimizada agora, então eu estou fazendo em 2 módulos. O primeiro módulo, a formação básica, para você trabalhar com os grupos iniciantes e com atenção básica em saúde, dura 12 meses. E o segundo módulo também 12 meses. Aí a gente já vai dar um foco à saúde mental, a acompanhamentos mais específicos. A Ana, lá de Fortaleza, tá falando assim, ó, vem fazer um Minotauro aqui em Fortaleza. Ana, eu dei uma formação ano passado aí em Fortaleza. Mas podemos combinar um Minotauro de vivência. Eu vou estar por aí em junho. Eu vou trabalhar na escola de biodança daí e podemos agendar alguma coisa, assim. Vou ver lá com o pessoal que organiza. Então tá. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas a gente está encerrando agora. Se quiserem deixar comentários no final, né? O que vocês acharam, alguma dúvida que vocês têm. A gente vai deixar também nos comentários aqui o telefone da Maria Lúcia, o contato da Escola Mineira de Biodança. E esse vídeo, porque o último vídeo que a gente fez, Maria Lúcia, foi sobre filosofia, só que a gente não conseguiu salvar. Esse aqui, nós vamos salvar e a gente vai deixar nas redes sociais, a gente vai deixar no Facebook, no YouTube, para que você possa acessar essa maravilha, né? Se deixasse, eu ia ficar falando aqui com a Maria Lúcia até. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, porque esse canal aqui é justamente a gente sair desse mundo automático. A gente teve a primeira live, que foi sobre filosofia, que fez a gente pensar, né? Que não é só acordar, dormir, levantar e trabalhar, dormir. Então, que tem um mundo, que tem a vida, né? Pra gente poder viver. E aí, trazer a biodança agora lembra mais um pouco a gente, que a gente tem a vida para poder viver, né? Então eu convido todo mundo a fazer biodança,
porque é algo que mudou minha vida. Quando eu falo que eu comecei há 20 anos atrás, todas essas terapias energéticas, eu fui fazer um vídeo e falei assim, eu comecei há 20 anos. Aí fiquei assim, eu não lembrava, mas eu já fiz massagem energética, shiatsu, reiki, né? Fiz tanta coisa. E o primeiro empurrão, assim, foi a biodança. Foi a porta de entrada para esse mundo. Foi, né? a porta de entrada para esse mundo e é o que eu... Esse mundo interior, né? Porque é entrar na gente mesmo. Fazer biodança é olhar pra gente mesmo. E também olhar para fora com um novo olhar. Muito obrigada a todos vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa live, né? E também todos que vão assistir depois. Muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Gabriela, você de coração mesmo, minha mestra, né? Tchau, gente.